Bem-vindos de volta ao canal. Vamos para mais um podcast aqui no canal Hot Tune Works. Dessa vez vou responder mais uma pergunta do Wilson Ferreira, porque realmente essa é uma pergunta bem relevante, tá? Ele pede para eu falar um pouco sobre guidão para bike urbana, né? Guidão drop, guidão drop. Acredito que seja em bike dobrável, né? E Barend, né? Muito bem, vamos lá. Antes de eu introduzir esse conceito, eu queria falar um pouco sobre o conceito da bike minivelo, ok? O que é uma minivelo? É uma bicicleta que tem aí praticamente tudo o que tem uma bicicleta de, de estrada, ok? Só que ela é pequena. Ela vai ter ali a aro 20, aro 24, né? Então, essa bicicleta a gente chama de minivelo, né? E o problema de você ter uma minivelo pura, e note, ela não precisa ser dobrável, tá? Ela pode simplesmente ser. Para ela ser considerada uma minivela, só precisa ter um aro pequeno mesmo, tá? Abaixo aí de 26, você já pode considerar sendo uma minivela, tá? Qual é o grande problema de você ter uma minivelo pura aí? É que dificilmente você vai ter uma portabilidade, vamos dizer assim, né? Uma praticidade na hora de você usar essa bicicleta para guardar, para dobrar, para enfim, né? Ela tem dimensões menores de uma bicicleta de estrada, né? Isso, claro, vai ajudar você a guardar essa bicicleta de uma forma mais fácil, enfim. Mas no caso específico de uma dobrável minivelo, vai atrapalhar, como ele mesmo falou no comentário dele, acaba atrapalhando porque a ponta do drop vai acabar pegando no seu bagageiro, vai acabar pegando no seu paralama, enfim. Né? A parte de dobra em uma dobrável é especialmente excelenta. Né? O que você pode acabar fazendo não é tão prático assim, mas pode ser que funcione, é você usar um guidão Bullhorn, tá? Um guidão Bullhorn, ele tem uma projeção nas pontas, né? Ele é basicamente um guidão parecido com guidão flat, né? Mas ele dá uma caída para baixo, né? Ele tem nas pontas, ele curva para frente, né? Então ele já faz ali como se fosse um barend, né? Então, caso você utilize uma bicicleta dobrável, que você tenha a dobra da sua coluna de direção para a direita, ou seja, uma dobra para fora, né? Quando você dobra a sua dobrável, o seu guidão fica voltado para o lado esquerdo, né? E para fora da estrutura de dobra, você pode utilizar um guidão Bullhorn, tá? Que qual é a desvantagem? A desvantagem é que em carros com malas pequenas, talvez você tenha dificuldade de colocar essa bicicleta dobrada, porque a largura total do conjunto vai acabar ficando maior, tá? E aí talvez você tenha que rotacionar esse guidão, né? Então você vai ter que ter aí uma coluna de direção com uma blocagem, né? Onde prende o guidão. Então você vai soltar essa blocagem, vai rotacionar esse guidão para jogar essa projeção frontal do bullhorn para cima e aí ou para baixo em relação a coluna de direção, para cima em relação ao solo quando a bike estiver dobrada. Tá? Se você
tiver uma dificuldade para entender o que eu estou falando, volte e ouça várias vezes, você vai compreender. De preferência com a sua dobrável dobrada do lado, que você vai compreender o que eu estou falando, tá? Então, você consegue usar esse tipo de guidão, tá? Por que eu estou dizendo isso? Por que eu estou falando do bullhorn? Por que eu estou falando do guidão drop? Por que eu não estou indo direto ao ponto do guidão flat aí? Porque é possível utilizar esse tipo de guidão e são pouquíssimas as pessoas que utilizam, tá? Ah, por que você não utiliza? Ah, porque eu acho que é mais fácil você encontrar guidões, ou guidões, guidões ou guidões? Bom, enfim, vocês entenderam. É mais fácil encontrar essas peças em materiais melhores. O que eu digo materiais melhores? Titânio, fibra de carbono, etc. Quando você implementa um guidão flat. Tá? Não existem muitos guidões. Eu vou falar guidões, tá? Mas se estiver errado, vocês me corrijam aí. Não existem muitos guidões bullhorn em materiais nobres. Geralmente eles vão ser aí de alumínio. Tá? Alumínio não é um material nobre? Ele já foi. Hoje em dia não. Né? Hoje em dia não. Então, bom, é essa a questão. Né? Além de que você não tem como alterar a projeção para frente de um guidão bullhorn. Quando você pega um guidão flat e você implementa um barend, você que vai determinar qual é o tamanho desse barend. Né? Então, eu implementei um barend, ele ficou muito grande. Beleza, você arranca ele fora e você bota outro mais curto. No bullhorn você não tem como fazer isso. Né? Mas, quando você implementa barendes, você está aumentando a complexidade do conjunto. Então, um guidão flat com barendes tenderá a ser mais pesado do que um guidão bullhorn. Tá bom? Beleza. Outro problema é que o guidão bullhorn você terá que usar fita de guidão. E o guidão flat, você vai utilizar a manopla de guidão. Então tem N questões aí, tá? Mas eu estou derivando do que ele me perguntou. Vamos lá, vamos ao que interessa. Ele me perguntou sobre o tamanho de guidão. Eu vou então usar o guidão flat, como, ou guidão reto, tá? Em bom português. Como base aqui de argumentação. Eu utilizo guidão flat ligeiramente mais largo. O que é ligeiramente? É uns, 3 dedos para cada lado mais largo que o meu, que os meus ombros, que a projeção dos meus ombros, ok? Por que isso? Porque eu tenho que ter um espaço para os barendes, e os barendes eles se tornarão confortáveis se eles estiverem ligeiramente para além da projeção dos seus ombros, porque você vai ter uma postura mais relaxada. É mais ou menos o que acontece quando a gente implementa foi bom, hein? Quando a gente implementa guidões, guidões. Caraca, qual é a... Deixa eu botar aqui na internet. Um segundo. Guidões. Deixa eu ver aqui. É guidões mesmo, isso aí, guidões, tá? Quando você implementa guidões flare, tá? Os famosos guidões aí de gravel. O que acontece quando você usa os guidões de gravel? Você vai ter o drop mais para fora, né? Para além da projeção do tubo superior ali. Né? Isso aumenta a estabilidade e aumenta o conforto. Tá? Então,
que você vai fazer? Você vai medir os ossos dos seus ombros. Ah, como eu faço isso? Você vai pegar uma régua, tá? Ou uma fita métrica e você vai pedir para alguém medir para você. Tá? Isso não é muito preciso porque a fita métrica ela pode distorcer e aí você acaba pegando um pouco mais das suas costas, enfim. Você vai medir e vai tirar aí uns cinco centímetros. Tá? E aí você vai ter o tamanho das suas costas. E aí você acrescenta isso mais uns 3 dedos, o que vai dar aí uns 10 centímetros a mais, e aí você vai ter a medida ideal do seu guidão reto, tá? Mas isso tudo não garante que você vai ser feliz, tá? Porque bike fit é uma coisa que é extremamente pessoal, tá? Então existe aquilo que é o correto do ponto de vista biomecânico e existe aquilo que é o correto para você, tá? Então não adianta nada eu chegar para você e falar assim, olha, vou mudar de assunto agora, de área, né? Virar para você e falar assim, olha, a altura ideal para você do seu canote é tantos centímetros. Aí você vai lá e bota. Só que eu não sei qual é o calçado que você usa. Eu não sei se você tem uma lesão no seu joelho. Eu não sei se você tem uma perna maior do que a outra. A maioria das pessoas tem uma diferença entre as pernas, do comprimento de perna, né? Eu não sei qual é o ângulo do seu canote. Eu não sei qual é o ângulo do seu cilim. Eu não sei qual é a distância do seu avanço, né? Então, assim, eu não sei nada disso. Então não existe uma forma de eu trazer esse número para você de forma assertiva. É contextual o negócio. A mesma coisa acontece com o guidão. Ah, qual é a medida ideal do guidão? Ah, eu estou te dando uma base. É mais ou menos isso. É a distância dos ossos do seu ombro, mais uns 10 centímetros, mais ou menos. Nesse caso de guidão flat, tá? Não confunda com outros guidões, que isso muda de acordo com o uso da bicicleta e a proposta que você quer. Beleza, então é mais ou menos isso. Barend. Eu uso barendes da marca TransX, tá? Ou TransX. São bons? São. São os melhores? Não sei. Eu nunca troquei os meus barendes. Tá? Eu comprei um par de barendes numa bicicletaria, botei e ok, eles ficaram bons. Ah, dá pra melhorar? Claro que dá. Claro que dá. Só recomendo o seguinte: compre barendes emborrachados. Ah, por quê? Porque eles vão raspar nas coisas. Tá? Os meus barendes raspam em várias coisas. Raspa em porta, raspa, encosta na mala da minha namorada lá, na mala do carro da minha namorada, né? Então, assim, se fosse um barende de material rígido, poderia arranhar o carro dela, iria arranhar no contato com outras coisas, e eu ia ficar puto, né? Então, considere o barende como uma peça de sacrifício também, tá? Ela vai ficar zoadinha, porque ela vai raspar nas coisas, tá? E ela vai proteger outras peças da sua bicicleta. Ela vai proteger os seus manetes, ela vai proteger o seu trocador de marcha, né? Na dobrável ela tem essa função também, ok? Então, eu sou super a favor do barende em guidão reto em dobrável, tá? Muda muito o comportamento, o seu comportamento dinâmico em cima da bicicleta, acrescenta uma posição que é confortável para as mãos. Para além disso, protege você de escapar a mão para fora. Então você vai ter a confiabilidade que a sua mão não vai sair para os lados quando você estiver andando.
tá? Se você estiver no trânsito e por um acaso você esbarrar em alguma coisa, dificilmente o barende vai enroscar em alguma coisa, principalmente se você colocar ele no ângulo correto, tá? E vai proteger você de bater a sua mão em alguma coisa, caso você tenha um contato lateral com um carro, ou com um ônibus, ou qualquer outra coisa desse tipo. Tá? Então, barende é tudo de bom nesse contexto aí de deslocamento urbano e de dobrável. Tá? Não recomendo o uso de barende de fibra de carbono, a não ser que você vai fazer um uso esportivo da bicicleta, e aí a gente volta no conceito de minivelo. Tá? Como não é, como não é um uso de minivelo, é uma bike urbana, utilize barendes emborrachados, ok? Então é isso, espero ter respondido as dúvidas, espero ter trazido mais questionamentos, né? Porque são os questionamentos que fazem a gente crescer. Então espero ter trazido mais perguntas do que respostas nesse podcast aí. Beleza? E é isso. Se gostou, dá aquele like. Se gostou mais ainda, não está inscrito no canal, se inscreva e compartilhe. A gente se vê no próximo vídeo. Falou.